Bom dia, Deus! Sou Moreirão orientando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, nos alimenta com a tua palavra, nos protege de todo mal. Amém. Confie em Deus, o único digno de adoração. Só Ele, tudo pode. 1 Reis, capítulo 18, versículo 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhas fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Hoje, nós vemos essa mesma cena. Várias igrejas, várias religiões, e Deus não atende. Eles se encenam, fazem mentiras, dizem que Deus atende. Mas aqui está provando que lá antigamente está acontecendo o que hoje está. E muita gente segue pessoas que não fazem o bem, que não seguem a Deus. Mas vamos continuar. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Ainda fica ironizando Elias. Esse é o verdadeiro servo de Deus, que sabe que se clamar, Deus atende. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos de Israel, de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de sementes. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. Molhou tudo para dizer: não tem nem como tocar fogo. Esse é o verdadeiro poder de Deus. Isso é acreditar em Deus. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Veja que o povo clamou, os profetas de Baal, os falsos, clamaram, gritaram, fizeram tudo, e Deus não atendeu. O Deus dele,
E aqui o profeta de Deus só conversou com Deus e Deus foi lá e apareceu perante todos. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu, e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que, à 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entrando os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Veja, ele viu o que Deus fez na presença de mais de 400 profetas de Baal, e mesmo assim temeu. Imagine nós. Então o temor é natural. Agora a confiança em Deus nunca pode ser abalada. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Veja que o próprio profeta, que fala com Deus, que vê Deus agir, pediu a morte. Imagina as pessoas hoje, como estão afastadas de Deus, o que não pedem. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou 2ª vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você veja, Moisés passou 40 dias e 40 noites orando, certo? Quebrou as pedras, voltou e passou mais 40 dias, mais 40 noites orando. E agora está Elias passando a mesma peleja de Moisés, 40 dias e 40 noites, caminhando, falando com Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam minha vida para me tirarem. Veja, então nós não devemos vergonhar de ter medo, porque o próprio que seguia com Deus tinha medo. Então confiar em Deus, seguir as leis,
Recebam todos o pão da vida.